Oi, pessoal! Essa é uma primeira videoaula sobre Machado de Assis. A gente vai seguir esse grande mapa conceitual que você está visualizando aí. A gente vai olhar ele com mais atenção em alguns pontos. E nesse primeiro momento a gente vai conhecer um pouco sobre a obra de Machado e como ela é dividida e classificada de acordo com as suas fases. Vamos começar? Então, olha só. Primeira coisa mais importante sobre Machado, gente, foi que esse homem que é considerado um patrimônio na literatura brasileira produziu. Machado produziu todos os tipos de produção artística literária. Ele começa como poeta, começa escrevendo poesia. O primeiro texto que ele publicou em jornal aos 15 anos de idade foi um poema. Depois, ele vai exercitar a crítica literária, porque ele vai exercer um cargo que era de censor de teatro, então ele tinha como função ir assistir às peças, fazer a leitura dos textos de teatro para decidir se essas obras poderiam ser encenadas ou não, e aí ele vai começar a escrever teatro. Ele vai ter uma longa carreira jornalística escrevendo crônicas e contos, muitas vezes as colunas que Machado assinava no jornal, como, por exemplo, a Bons Dias, ele publicava como se fossem crônicas, mas são contos, são textos ficcionais. Um texto em que ele fala sobre a abolição do pancrácio, por exemplo, o personagem é um personagem fictício, então a gente já estaria ali no reino do conto. E ele vai ser principalmente um grande romancista. São os contos e os romances que vão orientar a gente no estudo do estilo de Machado, e é principalmente usando o romance como referência que a gente tem as tais fases da literatura machadiana e que leva a classificações dentro da obra de Machado, tá? Como você está vendo aí, se diz que Machado tem uma fase que foi chamada de fase romântica, e ele tem uma segunda fase que é chamada de fase realista. Particularmente, eu contesto bastante essas classificações, e eu não sou uma voz única, tem muitos estudiosos de Machado de Assis que acham bastante inapropriado usar essa terminologia, porque embora Machado reconhecesse que ele tinha duas fases de produção, e que correspondem aqui a essa fase desses romances que você está visualizando, então até Memórias Póstumas de Brás Cubas ele reconhece que ele tem uma fase de produção, depois Memórias Póstumas ele diz que tem outra. Machado era um autor que criticava profundamente o realismo como escola literária. Uma das críticas de Machado, que é inclusive uma crítica feita ao romance Primo Basílio, do Eça de Queiroz, Machado vai declarar nesse texto que a realidade é boa, o realismo é que não presta. Então é meio complicado você classificar um autor como realista, sendo que ele critica tão profundamente essa escola, né? Mas, para vias de vestibular, você vai gravar essas denominações de fase romântica e fase realista. Se a gente fosse usar uma classificação mais apropriada para os termos de Machado, a gente talvez tivesse uma primeira fase realista e uma segunda fase filosófica. Eu vou te explicar por que disso daqui a pouquinho. Bom, a primeira fase, dita fase romântica, é aquela que vai da publicação do primeiro romance de Machado, que é um romance chamado Ressurreição, e vai até a publicação de Yaya Garcia em 1878. E aí tem uma coisa bem interessante, observa que a cada 2 anos Machado está publicando um romance, ele tem esse ritmo bem constante. E aí, esses textos, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, eles têm alguns elementos em comum. Primeiro, todos esses romances são narrados por um narrador que é observador. Tá? Enquanto isso, a gente vai ver depois, ali na fase realista, que existe um maior predomínio das narrações feitas em primeira pessoa. Então, existe uma diferença técnica, de exploração de técnica narrativa, que diferencia as obras dessas duas fases. A segunda questão é que nesses romances predomina o tema do casamento e as questões do interesse que não é amoroso, que cercam as uniões amorosas. Isso se estabelece desde o primeiro romance, que é a Ressurreição, e vai se desenvolvendo ao longo, de maneira reiterada, dos outros romances com novas perspectivas.
No caso, por exemplo, de Ressurreição, né, o primeiro romance machadiano, que é a sementezinha para muita coisa que Machado vai explorar depois. A gente tem o único protagonista masculino, esse é o terceiro elemento que é comum a essas obras, elas são protagonizadas sempre por mulheres, com exceção dessa primeira obra. Então, Félix é o personagem central. Ele é apaixonado por Lívia, sendo que Lívia é uma viúva. E aí, Félix fica o tempo todo se questionando se Lívia se casasse com ele em segundas núpcias, se seria um casamento por amor ou um casamento por interesse. E o grande problema é que Félix é extremamente ciumento, olha só, cara ciumento excessivamente, e ele vai chegar a uma lógica muito maluca a respeito de se casar com uma viúva. E aí ele estabelece Lívia como sendo, enfim, correspondendo a esse tipo de mulher, tá? Olha só a lógica, gente, é um negócio muito incrível. A viúva termina sendo uma figura suspeita para a pessoa se casar, por quê? Vamos supor que você acredite que essa viúva está realmente apaixonada no seu segundo casamento, certo? Não é um casamento por interesse, por exemplo, financeiro, social. Qual é o problema disso? Ou ela não amou o primeiro marido e está apaixonada agora, e isso faz com que você questione se ela realmente está apaixonada ou se ela está sendo dissimulada. Ou então ela amou o primeiro marido, mas consegue não mais amá-lo para amar sinceramente de novo. Se ela amou uma vez e deixou de amar, a lógica deturpada, machista e extremamente ciumenta, possessiva e abusiva é de que ela pode, então, no decurso desse segundo casamento, deixar de amar o segundo marido, como ela deixou de amar o primeiro, se apaixonar por outro e o cara leva um chifre. Então ele não consegue confiar na mulher. E essas protagonistas, no caso, Guiomar em A Mão e a Luva, Helena, no romance que tem o nome dela no título, e principalmente Estela, no Yaya Garcia. Lina é a Yaya Garcia do título, tá? É a filha do Luiz Garcia, que é carinhosamente chamada de Yaya. Estela é a esposa dele, mas é ela que teria a sua moral questionada. Então, o tempo todo, essas protagonistas femininas, elas lidam com as expectativas sociais sobre a moral da mulher dentro da questão do casamento. E enquanto lidam com essa questão do conflito, das expectativas da sociedade, a sociedade que desconfia das mulheres e ao mesmo tempo impõe limitações às mulheres, a mulher tem que casar, mas ela está o tempo todo sendo questionada se naquele casamento ela é uma pessoa sincera, quando às vezes ela nem pode escolher com quem ela vai casar. A mulher também lida com os seus próprios sentimentos e ambições. É o caso, por exemplo, de Guiomar, de A Mão e a Luva. Guiomar é uma filha adotiva, entre aspas. Ela tem uma madrinha que é uma baronesa rica, e é uma moça pobre, órfã ali. E a baronesa, depois que Guiomar termina os estudos que ela custeou, leva Guiomar para morar com ela. E ali a função de Guiomar na família é fazer companhia para essa madrinha, cuidar para que essa madrinha esteja feliz, porque ela não trabalha, ela vive ali de favor, então ela tem essa função ali social. Guiomar vai ter que se casar e a baronesa deseja que ela se case. E aí vem uma figura ali da casa, que é a governanta, e começa a falar para Guiomar que, olha, sua madrinha quer que você case com o sobrinho dela. E Guiomar não gosta dele, ela acha ele uma pessoa que não tem futuro, então nem o sentimento ela tem por ele, nem ela admira ele como um homem ambicioso. Ele não corresponde nem aos seus ideais emocionais, nem aos seus ideais racionais de uma pessoa ambiciosa que ela admira e tal. Tem um outro rapaz nessa história que é apaixonado por Guiomar e que é muito rico. Então, se Guiomar quisesse se casar por interesse, ela poderia se casar com ele, mas ela não gosta dele.
E tem uma terceira figura que termina sendo o escolhido de Guiomar nessa história. Eles são feitos um para o outro como uma luva feita especialmente para aquela mão. O título é arrematado no final do livro com essa comparação. E aí, qual é a sacada de Guiomar ali? Ela não é apaixonada por ele. Ela não tem a decisão de se casar porque ela está perdidamente apaixonada. Mas ela tem por ele sentimentos de admiração e ela acredita que ele corresponde aos ideais dela de um homem ambicioso. Os principais conflitos sentimentais de Guiomar é não decepcionar a madrinha. A madrinha tem que aprovar a escolha dela e é com isso que ela está lidando. Como é que a madrinha vai lidar com as escolhas de Guiomar e como é que se desconfiará ou não da escolha dela e dos desejos dela, tá? Então, como você pode ver, não tem nada de romântico, sentimental, emocional no Enredo de A Mão e a Luva. E, no caso de Ressurreição, a análise fria e a especulação fria sobre o caráter da mulher também não corresponde aos padrões do romantismo. Não é uma classificação muito lógica, a classificação que se dá para essas obras, mas é que você vai usar se for necessário falar sobre esses termos numa questão de vestibular. Bom, e como é que se diferencia os romances da segunda fase, a tal da fase madura de Machado? Primeira coisa, existe um Machado verse aqui, porque temos alguns romances que estão conectados porque personagens que aparecem em um voltam a aparecer no outro. É o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que meio que tem um spin-off, o romance Quincas Borba, porque o personagem Quincas Borba aparece pela primeira vez em Memórias Póstumas e depois ele vai ser um personagem muito importante em Quincas Borba. E aí toma cuidado com uma coisa, apesar do título fazer referência ao Quincas Borba, ele não é o protagonista dessa história. O protagonista é um homem chamado Rubião, que é um amigo do Quincas Borba. Mas o Quincas Borba, o filósofo criado por Machado, ele vai falecer no início dessa narrativa e o Rubião herda o dinheiro que é deixado pelo Quincas Borba. Depois eu explico isso de maneira mais aprofundada. Mas é importante vocês verem aí que eles têm essa relação. Quincas Borba é um spin-off de Memórias Póstumas de Brás Cubas, assim como Esaú e Jacó e Memorial de Aires estão conectados. O Esaú e Jacó é apresentado como sendo o último caderno que foi deixado pelo conselheiro Aires, quando o conselheiro Aires faleceu. O conselheiro Aires teria deixado vários diários e teria deixado essa narrativa, que não é um dos seus diários, e aí essa narrativa é pega por alguém que a gente não sabe quem é, que age ali como editor, que dá a essa narrativa o título Esaú e Jacó, para fazer referência aos dois irmãos que vão ser o foco da atenção, os protagonistas da história, os irmãos Pedro e Paulo, e aí o conselheiro Aires, que é o narrador e pretenso autor dessa história, ele reaparece no romance seguinte, que seria a compilação dos outros cadernos. Então, esse suposto editor primeiro pega o último caderno do conselheiro Aires, em que ele conta a história desses dois irmãos, Pedro e Paulo, e só depois é que ele pega os outros cadernos do conselheiro Aires, edita, faz uma seleção ali do que vai aparecer, e aí ele publica o Memorial de Aires, em que o conselheiro Aires vai vir falando sobre a própria vida dele, tá? E aí, olha, acabei de falar para você que o conselheiro Aires conta a própria vida. O Memorial de Aires, o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas são obras em que temos um narrador em primeira pessoa, que não foi explorado nos romances da primeira fase. Essa é uma característica de romances da segunda fase de Machado. Então, dos 5 que estão aí na lista, que são os mais importantes, a gente tem 3 narrados em primeira pessoa. Predomina um narrador que não apenas é personagem, como ele também é protagonista da sua história. Uma segunda característica que chama a atenção e diferencia os romances da segunda fase em relação à primeira é que o tema se torna um tema muito mais largo. Em Ressurreição, A Mãe e a Luva, Helena e a Garcia, o tempo está ali focado em uma fase da vida desses personagens em que eles têm que lidar com algumas questões relativas ao casamento. No caso desses outros romances, é uma trajetória de vida inteira que vai ser
discutida, tá? E aí, como e por que viver se tornam o grande tema dessas obras. E vejam que todas essas obras têm protagonistas masculinos. É outra diferença bastante importante em relação às obras das duas fases. Como a vida da mulher no século XIX está restrita a tenho que casar, e o grande questionamento moral em que você vai ter uma análise psicológica muito profunda para que as mulheres sejam figuras muito importantes seria como ser fiel a si mesma e ser fiel no casamento, as expectativas em relação a isso, parece que é uma coisa muito mais restrita. E ao escolher protagonistas masculinos, Machado amplia o leque de discussão dessas narrativas. E uma grande diferença é uma diferença de estilo. É nesses romances da segunda fase que a gente tem o narrador machadiano com o seu estilo mais característico. É o estilo pontuado pela ironia e pelo humor, tá? Esses são os romances que a gente poderia considerar que são romances filosóficos, mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, tá bom? A gente discute isso depois, falando mais detidamente sobre os assuntos, os temas e os personagens dessa segunda fase. Espero que você tenha aprendido bastante. Um beijo e até a próxima.